Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar da conversão de São Paulo. Mas, primeiramente, né, eu quero agradecer a todos vocês aí que, né, estão aí, nossos fiéis, que assistem aqui no nosso canal, que divulgam, que ajudam no Apoia-se. Vocês continuem ajudando, divulgando esse canal por aí, porque vocês ajudam nessa obra de evangelização. Eu acho muito interessante, assim, na conversão de São Paulo, é que ela traz uma verdade, que a gente, quando cair, tá? É, a gente pode lembrar que foi um tombo que mudou a vida de São Paulo. Seguir Jesus é mudar de caminho, mas não é um caminho literal, porque São Paulo estava indo para Damasco e continua indo para Damasco. O caminho que Paulo segue, o novo caminho, é o caminho de conversão, de entrega a Cristo. Eu acho assim, eu acho a conversão de São Paulo, tá, um marco dentro do cristianismo. Tá? Porque, sem dúvida nenhuma, ele foi um grande missionário. Ele teve um biógrafo, coisa que os outros não tiveram. Né? Lucas foi biógrafo de Paulo. E ele foi importantíssimo pela conversão dos gentios. Entendimento dele, né, sobre isso, a experiência que ele teve, né, não só com Cristo, mas na obra de evangelização dele entre os gentios, uma vez que entre os judeus, Paulo era praticamente um fracasso na conversão dele. Eu acho isso interessantíssimo. Um cara que conhecia a Escritura perfeitamente, ele não conseguia convencer, na maioria das vezes, os judeus através das Escrituras de Cristo. Coisa que Pedro, que era um homem letrado, fazia muito bem. O que nota-se, né, é que a crença em Cristo não é só baseada nas Escrituras, mas sim na pregação apostólica. Essa é a diferença do pessoal de Tessalônica. Né? Tem aqueles que Paulo debateu, né? Aquele caso de Bereia e Tessalônica, com eles na Bíblia, e a diferença não é o debate das Escrituras, não foi a leitura das Escrituras, e sim a aceitação daquilo que Paulo falava. Aliás, o entendimento de Paulo de Escritura é muito maior do que sonha a nossa vã filosofia. Ele diz que Jesus Cristo ia ressuscitar ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso não está nas Escrituras escrita, parte de uma tradição oral. Entendeu? Porque não, isso, biblicamente falando, não existe. Ah, mas tem Jonas na baleia, mas isso é uma interpretação católica, não é uma interpretação judaica. Entenda isso. O judeu não tinha essa interpretação para muita coisa que está lá, que a gente entende hoje em dia como revelação de Cristo, né, através dos apóstolos, que eram todos católicos, a vertente católica. Né? Eu acho um absurdo o cara dizer para mim que não, aquilo é uma vertente protestante, uma vez que o protestantismo veio usar 1.500 anos depois, parasitando o catolicismo. Né? Cara, é assim, altamente, sei lá, duvidar de Cristo. Cristo fala, eu estarei convosco, né, sempre, até o final dos tempos. Não, mas aí o protestantismo prega que como é que é? Jesus Cristo tirou umas férias de 1517 anos, e aí depois é que ele está com a verdadeira igreja, que até hoje não sabe qual é, porque cada protestante diz que é a verdadeira igreja. Então, meu irmão e minha irmã, eu acho assim, sem sombra de dúvida, né, a conversão de Paulo e muito do que a gente sabe do cristianismo primitivo vem de Paulo, né, e não tem como negar a importância deste grande santo, que intercede por nós no céu, eu acredito plenamente pela igreja, que deu a vida por Cristo, que fez milagres a dar com Paulo, né?
E vai ter gente dizendo aí, São Paulo não faz milagre, São Paulo não faz milagre. Então, rasga a Bíblia, que diz que Estevão e os apóstolos faziam milagres. Não que eles fizessem milagres por eles mesmos, mas por intercessão deles o milagre acontecia. E por aquele que é o intercessor também é atribuído o milagre pela intercessão, então você rasga a Bíblia fora, joga a Bíblia no lixo, fala como você quer, adultera, beleza? Né? Não tem importância, mas para nós católicos, nós entendemos que São Paulo fazia milagres e faz e continua a fazer até hoje, porque, né, Jesus Cristo fala que ele é o Deus dos vivos, Deus é o Deus dos vivos, e quem crê nele nunca morre. Ora, se a gente diz que São Paulo não faz milagre, a gente está dizendo que ele está morto espiritualmente, que ele não participou da primeira ressurreição, que é daqueles que são sacerdotes em Cristo, como está lá em Apocalipse. E a função do sacerdote, como está na carta de Hebreus, é interceder pelos outros. A principal função do sacerdote é interceder. Então, dizer que Paulo morreu não faz mais milagre é dizer que a morte nos separa de Cristo, algo que Paulo não disse. Né? E o Cristo diz que quem crê nele não morre. E só a Igreja Católica crê nisso, piamente. Porque nós dizemos que os santos continuam fazendo milagres. Que Deus é o Deus dos vivos espiritualmente. Que nós temos que eles são os sacerdotes, aqueles que fazem parte. Então, gente, é preciso, é vital que a gente acredite nisso. Que os santos intercedem por nós. Não só São Paulo, como São Pedro, Santo Antônio, São Francisco de Assis, Nossa Senhora, né? A primeira a fazer milagre invocando o nome de Cristo, na Bíblia, está lá nas bodas de Canaã. Então você rasga a Bíblia fora, ou então você não entende o que é milagre, né? E tantos outros que fizeram milagres invocando a Cristo, como, né? O centurião, entendeu? Então, o centurião, o pai, né, daquela menina, o Jairo, a Cananeia, quando pede para a filha dela, eles não estão pedindo ao mero homem, estão pedindo ao próprio Deus, que é o Cristo encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Né? Então a gente tem que ter esse carinho, né? Essa crença que a vida, né? Essa fé que a vida não é só isso aqui. Senão a gente vai ter uma crendice que nós protestantes, porque os protestantes não têm fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Ora, se eu vejo alguma coisa, eu não tenho fé. Eu tenho certeza absoluta, que é o que o protestantismo prega. Ele prega a certeza absoluta. Por que ele não crê na Eucaristia? Porque ele não crê que ali está a substância do Cristo, do Logo Divino. Como nós, católicos, acreditamos, sempre acreditaremos, que o Logo Divino, né, Deus, ele coloca a essência dele aonde ele quer. Por isso que a gente pode dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos o pleno entendimento da fé, que não provém de nós, é um dom de Deus, que todo dom de Deus é uma semente jogada, que vai dar o que? Uma grande árvore. Então, os santos, para nós, também são sementes. E Paulo foi essa semente jogada, caiu do cavalo. Né? Tanta mudança dele, que era Saulo, foi para Paulo. Paulo de Tarso, que era romano, de nascimento, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas Paulo não nasceu em Roma. Ele nasceu em Tarso, que fazia parte do domínio romano, por isso que ele era romano, de nascimento, né? E judeu também de nascimento, e judeu de fé. Etnicamente, Paulo era judeu e da religião judaica, os converte ao cristianismo. Correto? Ele era da tribo de Benjamim. Então, Paulo é essa semente
Começa tão simples, às vezes até desprezado pela comunidade, se não fosse Barnabé puxá-lo para dentro, fazer aquela apresentação, né? Porque o povo tinha medo, sabia que Paulo era um assassino. Eu acho isso interessante, porque os dois maiores santos dessa época começam como? Paulo matava cristãos, e Pedro, o primeiro papa, negou Cristo 3 vezes. Parece um começo, é terrível, mas com a graça de Deus, né, uma semente infundida neles, olha os frutos que eles deram. Né? Que nós hoje, se nós temos a nossa sé no Vaticano, agradeço a esses dois homens, Pedro e Paulo. Paulo, que não conhecia os romanos, escreve uma carta aos romanos, ele jamais tinha pisado em Roma, elogiando a fé dos romanos e dizendo que Satanás ia ser esmagado pelos romanos. É uma promessa que tem. As outras cartas, Paulo escreve criticando. Essa ele escreve elogiando. Assim como o Santo Atanásio, de Antioquia, escreve elogiando a fé dos romanos que presidia na caridade. O dom maior, mais importante. Né? A carta aos romanos, que os protestantes provam que eles não sabem a Bíblia. Né? Que eles dizem que Paulo escreve aos romanos, ele não saúda ninguém. Não saúda Pedro em Roma. Eu falo, mas mostra para mim Paulo saudando alguém em Roma. Ele é que manda os romanos saudarem quem está com ele. Tanto é que Priscila e Áquila estão com ele e um companheiro de prisão. Paulo não estava preso em Roma nessa época. Então, quando Paulo fala para os romanos saudarem aqueles que estão com ele, que não estão em Roma com ele. Paulo que diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas Paulo diz também que a fé é um dom de Deus, mas é o que? É uma semente. Assim como tudo que Deus dá é semente. A fé é um dom de Deus, mas ela tem que ter um esforço intelectual, que a fé não é algo irracional, por isso que os bichos não têm fé. É um esforço do homem, um ato dos apóstolos, de entender esta fé, este amor de Deus, progredir. Porque se a fé fosse, né, um dom de Deus pleno, não precisava os apóstolos dizerem, Senhor, aumenta a nossa fé. Não precisava Abraão ser destaque como pai da fé. E Jesus Cristo falar que se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, a gente podia deslocar montanhas. Então, excluir a fé como ato intelectual é dizer que a fé é uma coisa de jumento. E graças a Deus eu falo, ainda bem que só a Igreja Católica tem fé. As outras denominações protestantes só têm crendice. Como eu sempre falo, porque eles não têm fé, eles têm certeza absoluta. Isso para mim não é fé. Fé é o princípio da esperança, é a certeza das coisas que não se veem. São os degraus que a gente tem que subir. Primeiro a gente tem fé, depois a gente tem esperança e depois a gente tem a verdadeira caridade, que não é nada com esse negócio de dar dinheiro para os outros. Caridade é ter empatia pelo próximo. Por isso é que Paulo, ele é repleto de empatia. Entre os romanos, ele era romano. Entre os judeus, ele era judeu. Ele fazia tudo por todos. Ele se colocava no lugar do próximo. Por isso é que ele completava na carne dele aquilo que faltou na crucificação de Cristo. Porque Cristo ele morreu por nós. Né? Porque por amor a nós, por empatia a nós.
Nós complementamos isso porque nós somos cristãos, nós somos católicos. Então, meu irmão, né, eu vou terminando aqui. 7h30 tem Pérolas Protestantes. Daqui a pouco está começando também um outro que eu estou falando sobre o primeiro milagre de Maria. Acompanhe aqui nesse canal. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.